Eu também não acho que um cruzeiro católico vai salvar a gente, não. É até irônico, porque você nunca se interessou muito pelas coisas da igreja. Mas a gente já tá aqui, né? Então vamos ver o que acontece. O cruzeiro católico zarpa em direção a um destino surpreendente que mudará a vida de Vanessa e Henrique. Mesmo em um paraíso, o casal mantinha um clima sombrio. Amanhã eu vou. Preciso resolver umas coisas com os clientes. Sério isso? Veio por quê, então? Tô indo pra programação. Ontem foi incrível. Mas não faz sentido participar sozinha. Tá ok, Vanessa. Vou me arrumar. Me dá um minuto. O amor verdadeiro não é querer ser feliz, mas fazer o outro feliz. Nunca deixe seu parceiro para trás. Casamento não é um contrato, é uma aliança. Espero que eu possa levar vocês que estão passando por tribulações no matrimônio até o porto, para navegarem em uma das próximas edições do Cruzeiro Católico, pois amo finais felizes. Abençoa nosso Cruzeiro Católico. Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação, é você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola, a melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola. Olá, navegantes! Fidelidade e novidade na doutrina de Jesus. Hoje, 11 de março, quarta-feira, analisamos o binômio fidelidade e novidade religiosa em Jesus Cristo. Ele orou em perfeita comunhão com Israel e, no entanto, ele mesmo é Israel de um modo novo. A antiga Páscoa aparece como a antecipação da nova Páscoa, que é o próprio Jesus. E a verdadeira libertação agora se realiza mediante o seu amor que abarca toda a humanidade. Se olharmos retrospectivamente o caminho de Jesus, verificamos este traçado de fidelidade e novidade. Jesus é observante, celebra com os outros a festa judia, ora no templo, cumpre Moisés e os profetas. Mas, ao mesmo tempo, tudo se torna novo. Desde a sua explicação sobre o sábado, a pureza ritual e a nova interpretação do Decálogo, até a purificação do templo, que antecipa o fim do templo de pedra e anuncia o novo templo, a nova adoração em espírito e em verdade. Jesus Cristo, fiel à vontade originária de Deus, traz uma mudança decisiva na história das religiões, que se torna realidade na cruz. Começou um culto novo.
Avancemos para águas mais profundas. Santo dia. Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar. Queridos irmãos e irmãs da Missão Católica, paz e bem, eu sou Marcelo Pereira e não é a primeira vez que eu apareço aqui na telinha de vocês. Já tive a oportunidade de estar aqui em outras ocasiões com o programa Na Escola do Sofrimento e estamos de volta com uma nova temporada de vídeos onde nós vamos trabalhar essa questão dramática do sofrimento, mas sobre uma ótica espiritual. E por 15 anos eu tive a oportunidade de viver como missionário na comunidade Canção Nova. Dessa experiência nasceu a inspiração deste livro, O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Entendi que essa seria então a minha nova missão, ajudar as pessoas a encontrar um sentido para os seus sofrimentos. Existe uma santa na nossa igreja católica, Santa Ângela de Folim. Ela dizia que se as pessoas soubessem o valor que existe por detrás dos nossos sofrimentos, as pessoas passariam a roubar os sofrimentos uma das outras. Olha só, o sofrimento passaria a ser objeto de roubo. Isso para dizer que por detrás dos nossos sofrimentos existem muitas graças pelas quais nós podemos nos beneficiar, mas que precisamos estar dentro de uma espiritualidade adequada, sobre o olhar de Deus para poder enxergar quais são essas graças que o sofrimento produz em nós. Então, a partir de hoje, você tem um encontro marcado comigo aqui no Missão Católica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Escola do Sofrimento. Bom, primeiro eu quero dizer que acho lindo esse nome, Escola do Sofrimento, porque o sofrimento realmente, ele é uma escola, ele ensina. Eu tenho que louvar e bendizer a Deus de eu não ter vivido assim sofrimentos terríveis, mas tive meus sofrimentos também, as incompreensões, muitas vezes a gente é incompreendido, mas eu quero citar aqui o sofrimento de ter deixado minha família para seguir o caminho do sacerdócio. Eu era um rapazinho de 16 anos, saí do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul para começar o seminário, porque foi para lá que os padres da minha paróquia me levaram, porque eles tinham se formado lá, eram os queridos padres palotinos. E foi muito difícil para o meu coração, porque nós éramos muito família. Foi muito difícil deixar meus pais, meus irmãos, minha avó e viver uma vida totalmente diferente, não é? De muitas renúncias que a gente tinha que fazer no seminário. A disciplina era muito grande, não é? Eu não estava acostumado, por exemplo, a acordar às 6 da manhã para ir fazer ginástica num campo cheio de geada, não é? E descalço. O padre reitor apitava, nós tínhamos que descer do dormitório. Esses sofrimentos, mas principalmente a falta do carinho da família, doeu bastante. Mas eu sempre tinha aquele pensamento, eu tenho que passar, como você disse, por esse fogo. O ouro é no cadinho, é no fogo que ele se purifica, né? Eu tenho que passar por esse sofrimento para chegar lá aonde eu creio firmemente que é a vontade de Deus. Eu digo, depois que eu decidi-me pelo sacerdócio, porque acreditei ser a vontade de Deus e nunca me arrependi até hoje, nem um segundo me arrependi. Não foi fácil, não, mas era a vontade de Deus. Eu tenho que cumprir essa vontade para ser feliz. Eu sou um padre muito feliz. Os sofrimentos foram escola para mim, me amadureceram, me fizeram crescer interiormente e ver, tudo tem seu valor, mas há uma escala de valores, não é? Outro sofrimento grande para mim foi ter que ir para a Alemanha. Eu fiquei na Alemanha 8 anos, sem minha família, sem meus amigos. Tive que aprender alemão, que foi um sofrimento também muito grande. E tive que ir de bicicleta, por exemplo, para a faculdade de teologia no inverno. Imaginem vocês o inverno de 10 graus abaixo. Sim,
Era muito, muito difícil. Mas tudo isso me fez crescer por dentro. Por fora eu não cresci nada. Eu acho que eu estou diminuindo. Mas por dentro o sofrimento faz a gente crescer. Porque se eu tenho uma meta, eu tenho que caminhar para essa meta. Não adianta estar voltando para trás, eu não chego lá. Não é? Um outro sofrimento, e esse eu gosto muito de contar, mas são sofrimentos assim mais da alma. Graças a Deus eu não tive nenhum, depois eu vou contar de um, que atingiu meu corpo também, mas sofrimento mais da alma. Eu fiquei padre há 50 anos atrás, vou festejar esse ano 50 anos de sacerdócio. E meus superiores da época me mandaram para Portugal. Eu também não entendi logo. Meu Deus, mas já estive 8 anos na Europa, agora voltar para a Europa de novo, como padrezinho novo, desejoso de converter o Brasil inteiro, não é? Vou agora para a Europa. Foi também difícil, mas quando meu superior disse, olha, nós rezamos muito no conselho, nós meditamos muito e achamos que você é a pessoa ideal para ir ajudar nossa comunidade de padres lá em Portugal, eu aceitei e me fez bem. Hoje eu agradeço a Deus por aqueles 4 anos de Portugal, que me ensinaram a ser padre já bem desde o começo mesmo. Uma vez eu disse para o bispo lá, senhor bispo, bati o recorde ontem, 7 horas sem sair do confessionário, ouvindo as confissões na quaresma. 7 horas. Parabéns, padre. 7 horas sentado no mesmo lugar e escutando confissão, mas valeu a pena. Mas voltando para o Brasil de Portugal, quando fui chamado então para vir de volta, arranjamos as coisas de tal maneira que eu podia passar por Roma. E passando por Roma, o Papa João Paulo II estava mais ou menos no início do seu pontificado. E eu já o amava muito. Aliás, eu tive sempre assim um carinho muito especial pelos papas. E eu queria muito estar na audiência geral, mas num lugar aonde o Papa passa, e eles chamam o bacio a mano, o beijo à mão. E a gente consegue beijar a mão dele. Eu só queria isso. Olhar para ele e deixá-lo olhar para mim e dizer, eu amo o Senhor e eu ofereço a Deus meu sacerdócio também pelo Senhor. E arranjei lá tudo que eu pude fazer humanamente falando, eu fiz para conseguir o tal bilhete do bacio a mano e fui para Roma. Consegui inclusive entrar em contato com um dos secretários particulares do Papa, era o padre Magui, John Magui, um irlandês, e ele me disse, venha e me procure quando chegar a Roma. E eu fui procurá-lo. Quando eu chego lá no Vaticano, me disseram, ele está muito gripado, não pode atendê-lo. Já fiquei triste, já foi uma dorzinha, viu? Ai, meu Deus, acho que eu não vou conseguir. E aí, me aconselharam a ir falar com Dom Agnello Rossi, que trabalhava no Vaticano. E eu fui, era um cardeal brasileiro muito querido, foi cardeal lá em São Paulo. E aí ele me disse, Antônio, vai na secretaria tal, e pede, diz que eu pedi para atenderem você. Eu fui. Eu consegui sim o bilhete speciale, estava escrito. Só que era na terceira fila, não era na primeira. E a terceira fila era de uns 3 metros ou mais. Eu não conseguia nem esticando a mão e o Papa esticando a dele. Eu não conseguia beijar a mão do Papa. E eu digo para vocês, por que foi um sofrimento? Porque 3 meses que eu passei antes de Portugal, eu fui à Alemanha, fiz 3 meses de retiro espiritual. 3 meses eu passei oferecendo a Deus o sacrifício de não comer doce. Pensa naquelas tortas alemães, pensa naqueles strudel de maçã. 3 meses sem comer doce para merecer beijar a mão do Papa. E chego no Vaticano, já tem a notícia que era difícil, e agora eu consegui o 3º lugar, mas não pude beijar a mão do Papa. Nem olhar bem para ele, nem ele olhar para mim. Voltei para a casa do clérigo onde eu estava hospedado e digo para vocês, não dormia essa noite de quarta-feira. Decepcionadíssimo com Deus. Eu, padre, 4 anos de sacerdócio, decepcionado com Deus, com uma raivinha, digamos assim, de Deus. Como é que o senhor faz um negócio desse comigo, pai? Ô mãe do céu, eu pedi tanto à senhora, fiz tanto sacrifício para merecer, e agora recebo essa? Ai, não posso. Eu não dormi. De repente veio o pensamento. Você é padre ou o que você é? Você prega tanto sobre fazer a vontade de Deus. Essa foi a vontade de Deus. Então aceita, Antônio. Aceita. Eu me levantei da cama e me prostrei no chão, de braços abertos. Me prostrei mesmo. E no meu coração eu disse, Senhor,
eu aceito. O Senhor deve ter um plano que eu nem imagino qual seja, mas eu aceito. Eu não entendi nada, mas eu aceito. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, aceitar. E foi um aceito de verdade. Eu voltei para a cama e dormi. O paraíso agora está mais perto de você. A rede Tom Zero traz 2 opções de hospedagem em Arraial da Ajuda, Bahia. Monte Ararate e Monte das Oliveiras. Aqui você tem qualidade com excelência. Ligue e reserve sua casa e venha desfrutar das belezas e encantos de Arraial da Ajuda. Venha, o paraíso te espera. Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa. Para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação. É você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola. A melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola. Com os produtos Maior Química, sua casa fica limpa e livre dos germes e bactérias. Temos uma linha completa do desinfetante Mágico Maior em 7 fragrâncias. O amaciante macio que vai deixar sua roupa macia e perfumada. E o Pinho Gel Mágico, um poderoso multiuso concentrado para as mais diversas aplicações. Produtos Maior Química, tudo o que sua casa precisa para brilhar. À venda nos supermercados e mercearias da cidade. Lazer, descanso e aventura em um cenário perfeito, com toda a estrutura que você precisa, é no Vale Silvestre Ecopark. Localizado no Pico da Ibituruna, bem perto do centro de Governador Valadares. Suítes, chalés e várias atividades de lazer, culturais e esportivas. Desfrute o melhor em um clima agradável e o melhor da deliciosa culinária mineira, entre outras variedades. Vale Silvestre Ecopark, todos os dias de portas abertas para você. Box do Sabor, seu jeito fácil e barato de comer em Valadares. Missão Católica, oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico, retiro espiritual em alto mar. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado das tuas santas chagas. Venha a vitória. E vamos juntos ao primeiro dia desta novena perpétua de Jesus das Santas Chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções 41 3221 6060. Rezemos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas.
Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Eu convido você agora a acompanhar este testemunho de fé. Eu rezei por ela, a moça não conseguia engravidar e ela fez inseminação também, não conseguiu. De certo dia ela tentou suicídio, o esposo pegou ela enforcada, salvou ela e retirou, foi feito tratamento com ela, tudo. E no próximo ano eu fiz de novo o cinto de Nossa Senhora e entreguei à mãe dela. E agora, hoje, o nenê tem 3 anos, uma família feliz, dizer que ela é um milagre de Nossa Senhora. Tudo que ela passou, o que aconteceu, ela não lembra de nada, só daqui para frente. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão! Torne-se um associado da obra Evangelizar, é preciso. 041 3221 6060. Vai para o aplicativo da obra ou pelo WhatsApp. Torne-se um benfeitor, um missionário evangelizador. Acompanhe agora este material da obra. O apóstolo Tomé, aquele que só acreditaria na ressurreição se tocasse nas chagas de Jesus, representa o trajeto espiritual que vai da descrença à fé, iluminado pela luz dos olhos do próprio Jesus. Um caminho que humaniza, liberta e nos leva, nos dias de hoje, a buscar soluções justas e inclusivas para toda a humanidade. Santas chagas do Senhor, caminhos abertos para uma igreja em saída. Queridos filhos e filhas, lembre-se, a obra Evangelizar precisa sempre da sua ajuda. Todos os meses. Obrigado você que já é associado, mas seja perseverante e fiel na sua contribuição. Não se trata de quanto, mas se trata de perseverar, de constância. 041 3221 6060. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar. Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa. Para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação. É você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola. A melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola.